Amém. Amém. Bom, então vamos lá, gente. Não dá. Nossa quarta aula teórica do módulo Do Orando. módulo 2, né? 3. Do módulo 3, claro. Falei pra você. Orando. Oi? Amém. Então, amém. Vamos orar, né? Não, é que ia orar depois, mas tá bom. Opa! Não. Primeiro vamos falar, né? Falar o início, a introdução. É que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, né? Vou ler o Ei. livro, capítulo 1 de Ruth. Vamos tentar seguir aqui novamente, né? Como a gente tinha comentado na aula passada. Aqueles tópicos, né? Aquelas dicas de estudo da Bíblia. E como eu falei, né? O primeiro tópico é orar. Então vamos orar. Ai, meu Deus. A pessoa aí. Vamos lá. Amém. Alguém gostaria de fazer uma oração para a gente começar a aula? Orando em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos a Ti, Senhor, pedir discernimento, sabedoria, apresentar esse estudo, Pai. Venha nos abençoar, vem trazer, Pai, sabedoria. Visita os Teus servos, Pai, Stefa, Carol. Nos ajuda, Pai, a compreender e entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Entregamos esse dia no Teu altar, entregamos esse estudo no Teu altar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a nossa aula, o nosso estudo, a nossa cobertura espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos aí que está, Pai, presente em nome de Jesus. Para o louvor da Tua glória, nós agradecemos, Senhor, por esse dia, por estar acordados, Senhor. Estamos aqui, representados em Teu nome. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Obrigada, irmão. Vamos lá. É isso aí. Então, Muito bem. bom, agora, gente, vamos ler o texto. Todos já estão com as Bíblias abertas em Ruth 1? Sim. Amém. 22 versículos. Como que a gente pode dividir na leitura? Só um minutinho, Stefano. Quantos são? 21? 21, Stefano? 22. 22 tem quantas pessoas? Eu acho que assim, a gente pode fazer uma sequência de que cada um leia 3 versículos. Tá. Pode ser. Daí começa com o irmão Cláudio. Bom, eu não sei qual que é a sequência que tá aparecendo aí pra vocês. Mas. Pode começar com o irmão Cláudio e depois eu vou falando o nome pra quem vai continuar lendo, tá? Acho que é melhor. Pode começar? Pode sim, por favor. A família de Emeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Agora a pastora Rose. Não, liga o microfone. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Agora, Elis. Por favor. Assim, ela com as suas 2 noras
partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Amém. Irmão Marcos? Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viviam comigo. Poderiam eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então, come... Elas Irmão, então começaram. Oi, já foram os três, já. já foi? Eu também tinha lido aqui, tudo bem. Pastor, Amém. o microfone. Microfone, Microfone. pastor. Glória a Deus. Elas então começaram a chorar alto de novo, pois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Depois, né? Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo até que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Irmã Isabel? Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor. Outra coisa que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não, me chame Noemi. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Amém. De mãos cheias Irmã, eu parti, mas de mãos vazias o irmã. Senhor me trouxe de volta. É até aí? Era só 3 versículos, mas tudo bem. Pode fechar esse versículo, daí a gente lê o último. Isso. Porque me chamam, o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Com sua nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, irmão. Obrigado, gente. Ei. Muitíssimo obrigado aí pela leitura. Lemos cuidadosamente. Assim. Uhum. Eu acho que uma boa pergunta que tem aqui. Alguém ficou com dúvida de alguma palavra, alguma expressão que aparece aí no texto? Ou teve alguma frase que não fez sentido e que vocês acham que seria legal a gente já comentar agora? Uhum. Para a gente conseguir entender melhor o que foi lido?
Não, eu queria saber por que que ela... Ah, desculpa. Não pode falar, irmã. Por que que ela não podia mais chamar Noemi? Isso, Tudo bem, eu entendi. Ser chamada de Mara, ela achava que era um castigo para ela. Tá, deixa eu pegar aqui o Uhum. significado certinho. Hum, Aqui tem, não. Aqui na minha tem. Tem? Significa amarga. Não, Noemi sim. Aliás, Mara sim. Mara. Mas Noemi, Noemi, agradável. agradável. Então, é o seguinte, irmã. Bom, você pode falar. Ah, então. É assim, irmã. A gente viu aqui na concordância, né? E Noemi, ela tem um significado agradável. Então, significa agradável. Já Mara significa amarga. Por isso que ela queria que as pessoas a chamassem de Mara. Porque ela achava, né, que como ela teve várias perdas, né? Que ela estava amarga. Então, por Entendi. isso. O nome das pessoas nos tempos antigos, a gente vê isso muito na Bíblia, né? Uhum, Reflete muito o estado de espírito das pessoas. uhum, Ou dos pais, né, quando tem os filhos, É. ou das próprias pessoas. é, Então, para ela não fazia mais sentido, sabe? Não fazia é. mais sentido ela ser chamada de Noemi, sendo que é, ela não estava bem, né? Ela estava Não, de luto ali, um sim, monte o marido e os filhos morrendo, sim, ela voltando com uma mão na frente e outra atrás, né? é, Para Israel. é. E daí ela fala, não, não, eu quero ser chamada de Mara. Uhum, Então, é mais para o texto bíblico deixando claro como que ela estava, como que o coração dela estava. Entendi. uhum, Obrigada. é isso. Ah, sim. Mais alguma questão? Pastora, a senhora ia fazer um comentário? Eu só queria saber se no estudo da semana passada de introdução ao livro de Ruth foi comentado alguma coisa sobre os filhos serem herança, deixar casar, porque ela falou que ela não ia esperar, Ah, que nós as noras não comentamos. poderiam esperar Sim, a os gente, filhos dela crescerem. Foi falado isso? Eu não sim, lembro. a gente falou, mas vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Ah, tá bom. Tá, Então, obrigada. bom, mas legal, bom que a senhora lembrou. Uhum. Amém. Pode Glória Obrigada. a Deus. mais algum comentário, gente? Mais alguma questão? Bola pra frente? Uhum. Fala pra frente. Então, bora lá. Vamos lá. Então, ler no contexto. Beleza. Ok? Hum? Essa Uhum. parte? Então, vamos lá, gente. Bom, então, vamos lá relembrar. Então, naquela época, na época dos juízes, né? Era uma época conturbada na história de Israel. Era uma época em que cada um fazia o que queria, porque não tinha lei, só que ninguém conhecia. E os que conheciam também não repassavam, porque eles não queriam seguir, né? Então cada um fazia o que queria, cada um fazia o que lhe parecia certo, porque não havia o rei, né? Então não havia comando ali, A gente até unidade de discutiu um comando. pouco sobre isso, né, na semana Isso. passada. Exatamente. E aí então, né? Aí a gente tinha visto aquele ciclo, né? Então, o povo se entrega ao pecado, aí o povo padece e é subjugado pelos inimigos. Ah, aí o povo clama a Deus, Deus envia o juiz, né? Para libertar o povo, para ensinar sobre a lei do Senhor. Aí o povo se arrepende e tal, né? Começa aquele processo de conversão, né? De mudança ali de atitudes. E aí então, né?
o juiz morre, né? Que não vai durar para sempre, né? E aí o povo de novo volta ao pecado e aí volta naquele ciclo, né? Um ciclo. Ahn, E aí, como o povo ele fica subjugado pelos inimigos, né? Eles acabam sofrendo, padecendo fome, né? Fome, pelos próprios inimigos, né? Que quando atacavam o povo, queimavam as plantações, destruíam toda a forma de subsistência do povo para o povo ficar dominado, né? Então eles iam minando ali para o povo perder a resistência. Pode falar, pastor? Não? Não. Então, é, então a gente viu também que elas saíram de Moabe para Belém, né? Primeiro Elimeleque foi pra. Primeiro Elimeleque, ele foi para Moabe, junto com a família dele, com a Noemi e os 2 filhos, o Malom e o Quilion. Isso, e num contexto de fome, né? E num contexto de fome, para fugir da fome. Aí, né, eles ficam lá, eles falam lá, eles querem lá ficar um tempo, né? E aí depois acaba ficando mais do que o previsto, porque a fome persistia lá, né, em Israel. E então a gente vê isso daí. E a gente vê depois também que nessa viagem que eles fazem para Moab, eles acabam se associando com moabitas, né? Nós conferimos lá em Deuteronômio 23, de 3 a 6, que isso não era uma coisa legal, né? Que Deus tinha falado para eles não fazerem aliança com os moabitas, porque em um determinado momento lá os moabitas eles foram contra, né, o povo, né? E então isso daí Deus falou para que eles não fizessem aliança com eles. Alguém poderia ler esse texto de novo aqui de Deuteronômio? Por favor. É o 23, 3. Isso, do 3 ao 6, por favor. Nenhum amomita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a década da geração, 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Boer, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Bom, então, gente, a gente aí reforça, né, essa questão que não deveria ser feita aliança com os moabitas, porque eles eram um povo ali hostil, né? Um povo que queria que o povo, olha só, queria que o povo pecasse para o povo se enfraquecer. Então, tinha que ficar com o olho, como que fala? Ter 4 olhos, né? 2 na frente e 2 atrás. Seria isso. A gente então viu essa questão, né? Vimos a questão da lei do levirato, que tá ali no. Opa, pode falar?
Não, é Pode que. falar. Como a pastora citou, né? Que a Noemi tem essa frase aqui no versículo 11, né? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ela está citando de forma indireta a lei do levirato que a gente viu na semana passada. A gente viu aqui, né, lá em Deuteronômio 25. Se alguém Isso. puder ler também de novo Essa parte, esse esse trecho. trecho, o Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Já estou aberto aqui. Legal, pode Legal. ler. Se dois irmãos morrer, juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Amém. 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 Bem, obrigada, Obrigado, irmão. irmão. Obrigada, irmão. Então, a gente vê essa questão ali do levirato, né? Que fala, né? Que vai de encontro à fala da Noemi, né? Então, assim, ela reforça isso, né? Então, falando, olha, vocês ainda, mesmo que eu tivesse filhos, tal, vocês esperariam até que eles crescessem, né? Para continuar o nome, né? Então, assim, dando importância à manutenção do nome Uhum. da família. É algo que era muito prezado, né? Era muito prezado, Então, porque naquela época a gente não tinha, assim, como que eu posso dizer? As famílias eram muito importantes, né? Porque tinha a ver muito com a questão da herança, né? Então, era muito importante a manutenção da família. Pode falar. e é interessante, né? Porque é, quando a Noemi fala para Orfa e para Ruth, para elas voltarem para o povo delas, é porque ela já não tinha mais esperança de que, como ela mesma fala, né? Ela não ia mais conseguir ter provavelmente ela não ia casar e não ia ter filhos, e se ela Sim. conseguisse ter filhos, a Orfa e a Ruth iam ter que esperar mais, sei lá, quantos anos para o filho crescer para elas se casarem com ele. Então, quando a Orfa retorna, ela está abrindo mão, né, de prosseguir com essa lei do levirato, É né? isso. Não está mais se importando tanto em se associar com a família ali do Elimelec, da Noemi, do Malom e do Quilion. Isso. A Ruth, ela prossegue com Noemi, mas de acordo com aquilo que a gente vê da frase de Noemi, a Ruth ela não segue Noemi ou não acompanha Noemi de volta para Israel com algum interesse, pensando em se casar. Ela segue por lealdade. E isso é algo muito bonito. É algo grandioso, na verdade. Então, ela não está interessada em nada, porque Noemi não pode dar nada para ela. Ruth, então, ela se mostra totalmente leal a Noemi, né? Aquela família com quem ela estava vivendo. Agora a gente já está entrando um pouquinho mais no texto, né? Alguma questão aqui em relação ao contexto que vocês querem perguntar ou a gente pode prosseguir, gente? Tá, então vamos prosseguir. Beleza. Termos principais. A gente tinha separado aqui, né? O trecho inteiro, né? O capítulo inteiro, e a gente ia grifando, mas por tempo eu acho que não vai dar Eu acho certo. que é melhor deixar. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui só de boca. Vocês estão aí Isso. com os textos abertos, a gente também está aqui. Também. Quais são as palavras que vocês acham que aparecem mais aí? Vamos ver se vocês entram no. Se vocês
vamos chegar em algo parecido com o que a gente pensou quando a gente estava planejando aqui a aula. Isso. Voltar para a terra, retornar para a terra. Legal. Então a gente tem aqui, ó, Uhum. um voltar para Israel, por exemplo. Sim. No começo a gente também tem o oposto, né? O ir para Moabe, o ficar em Moabe A gente tem verbos de movimento. e de permanência também. E de permanência. Verbos de ação, né? Uhum. Pronto. Legal. Hum? Ir, ficar, morar, voar, voltar. É, Bacana. é. Vamos lá. Quais são os personagens que aparecem aí na história? Importante. Ou personagens que aparecem mais na história. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. Bom, Legal. Parece bastante. Aparecem também os esposos, né? uhum. Mas não aparecem tanto, aparece só no comecinho. A órfã também aparece. É, também. Mas os personagens principais são Noemi e Ruth mesmo. Quem mais, gente? Aliás, o que mais que aparece aí? O que vocês... É o principal que é o Senhor, né? Ao Senhor. É. Fala também dos Moab, né? Moabita, né? Também. Uhum. Sim. Moabe. Deus, o Senhor. Bom, Legal. Até agora tá batendo tudo. Mais algum conceito? Às vezes um conceito que não aparece tanto, mas que é importante, que é chave pro texto. Que ocasiona outras coisas. O teu Deus será o meu Deus, quando a Ruth fala. É legal, Deus aparece. O Deus é um dos temas principais. Deus aparece como um, um motivador de muitas atividades. Legal. Você acha que mais é a fidelidade de Ruth? verdade de... É um conceito que aparece. Não aparece tanto em palavra, mas eu acho que. Bom, tá. Daqui a pouco a gente aborda um pouco mais Tá isso. bem, é. Mas legal. Sim, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Vocês percebem? Eu acho que tem mais dois pontos principais e mais dois que a gente também pode encontrar. A Noemi aqui, ela profetizou que elas encontrassem segurança no lar de outro marido, das duas. Né? Legal. Essa questão, gente, de termos de família, vocês acham que aparece bastante no texto? Parece. Acho que esse tópico é um dos, talvez, dos mais, que mais se destacam, né? Casamento, marido, Não, mulher, filhos, filhos. Segurança. segurança. Até escrever aqui do lado. Casamento. Esse aqui é ela, né? Segurança. Essa expressão de segurança aparece depois, mais pra frente, em outros capítulos. Bem bom. Bom. Mais alguma coisa?
vocês percebem? Esperança, né? Esperança. Esperança. É, o sofrimento também, né? Teve um sofrimento aí que causou. No final a gente vê a Noemi, na verdade, é, infelizmente, bem sem esperança. A Ruth acaba alimentando um pouco mais a esperança de Noemi, mas a Noemi tá bem amargurada, né? Essa questão do choro e da amargura aparece muito no finalzinho do capítulo. Uhum. Ela estava enlutada. Lutada. Isso. Exatamente. Mais alguma coisa? Não. Eu vou destacar Uhum. mais um tópico que eu acho que é essencial para a gente entender esse capítulo, Uhum. que é a questão da fome e do alimento. Aparece no começo do capítulo. Houve fome na terra e isso faz com que Elimeleque e a família dele vão para Moabe. Uhum. E depois Noemi ouve que existe alimento na terra de Israel e então ela volta para Israel. Então a fome e o alimento acabam esses dois conceitos opostos, né? Acabam sendo o motivo do deslocamento, né, dessa família, né? Seja Sim. em direção a Moabe, seja depois em direção a Israel. Isso. E ainda está na época de colheita da cevada, né? Que fala no finalzinho do capítulo 1. Eu acho que é isso. Soma, gente, quase gabaritamos ó, minhas anotaçõezinhas aqui. Uhul! Tem mais algum tópico, Lina, que eu deixei passar? Eu Que eu não marquei? acho que não. 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 Ah, e tem a questão do reconhecimento, né? Tá, então vamos só passar Tem. aqui, a gente tinha marcado aqui, né? É, Personagens principais. Vamos retomando então aqui. melhor, esse é bom. Tá. Personagens principais: Noemi e Ruth. Deixa eu voltar aqui. Aí nós temos Deus, Senhor Todo-Poderoso, né? Que está falando sobre Deus, né? Mas assim, de formas diferentes, usando termos diferentes, mas todos se referem a Deus. O Todo-Poderoso, ele é bem importante. Noemi usa muito essa expressão, né? Falando sobre a soberania de Deus. É. Mesmo em relação às dificuldades, né? Uhum. Então, Deus e Senhor aparece de forma ao longo de todo o texto também, né? Amém. A gente vê, né, o reconhecimento e desejo da ação de Deus, quando ela fala que vocês encontram segurança no lar do outro marido, quando que o Deus Todo-Poderoso seja com vocês, né? Seja leal a vocês, como vocês foram leais comigo e com os falecidos, né? Então, ela ora, né? Desejo. A gente vê esse desejo, né? Obrigada. A gente vê a questão da fome do alimento, como o Steph havia citado no começo do capítulo, que fala a causa deles irem para Moab, né? Deixa eu seguir. Vemos a questão da família, né? Temas que falam sobre a família, então casamento, marido, filhos. E aí também a gente vê sobre a família mais ampliada, né? Questão de sogra, questão de nora, questão de concunhada, que vai ampliando aí. Vemos essas questões também desses verbos ir, ficar, morar, voltar em Moabe ou em Israel, né? Porque eles estavam em Israel, aí eles foram para Moabe, depois eles voltaram, aí moraram em Moabe, ficaram por lá, depois eles voltaram para Israel, né? Elas voltaram para Israel e passaram a morar lá. E vemos a questão do choro e da amargura, né? Porque Noemi, principalmente, ela teve várias perdas, né? Então, no fim,
ela estava bastante amargurada. E também, né, obviamente, né, a Ruth, né, e a órfã, né, não tão somente pela perda delas, dos esposos delas, mas também da separação ali, né, porque era um clima, era despedida ali, né. Bom, Legal, a gente viu várias expressões, vários pontos que aparecem muito. uhum, A gente viu aí. Opa, ok. Toda esse início da história, né, de Ruth com Noemi, né? uhum, E dentro daquilo que a gente discutiu, dentro daquilo que foi lido, o que vocês acham que é o ponto crucial desse texto, desse trecho que a gente leu? A gente tem um contexto de fome, um contexto de perda, mas também um contexto em que Ruth escolhe ficar com Noemi. é, E fora isso, né, um contexto que Deus alimenta o seu povo. é. Pastor, se o senhor quiser falar. Quero dar oportunidade. Eu acredito que o amor e o carinho, né, que ela teve, né, a compaixão de não largar, né, ali chamou muito, né, atenção, assim, nessa parte. É o ponto principal, né? O, o ápice desse capítulo 1, né? O auge desse capítulo 1 é essa frase de Ruth, né? Essa- Uhum, é. Seria o retorno para Israel? Isso também envolve algo, eu acho que é algo legal. Eu particularmente não tinha pensado nisso, mas também tem um pouco a ver. Hum, Também tem um pouco a ver. sim. Tem bastante a ver, na verdade, né? Dentro do capítulo. Gente, a gente tá deixando aberto, vocês podem falar. Isso. Sintam-se à vontade. Uhul! Quem quiser também concordar com alguém, acrescentar mais pontos também, fiquem à vontade. O que me chamou a atenção foi que a Noemi, ela servia um Deus, né, um Deus vivo. Uhum. Então é que naquele capítulo ela falou assim, o seu Deus será o meu Deus, né? Deixa eu ver aqui. E ela mostrou o Deus que ela serve, né? Ó, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, ela já tinha a confiança no Deus, né? E ela mostrou a Noemi o Deus que ela servia. Vá, né? Ela falou, vá. Então ela deu ali, né, a esperança, né?
Amém. Hum, e- Amém. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário aqui? uhum, Seria, no caso, a amizade e a lealdade da Ruth para com a Noemi? sim. Eu acho que podemos ir mais ou menos nesse sentido, sim. Sim. Alguém mais gostaria de fazer algum acréscimo, algum comentário? O pastor ia fazer um comentário antes, quer falar alguma coisa? Não? Bom, de fato, Uhum, elegemos como ponto crucial a palavra lealdade. Entra dentro daquela questão do amor que o irmão Marcos tinha falado. Essa questão do retorno para Israel também demonstra certa lealdade com Deus e com seu sim, povo, sim, de Noemi. sim. Mas eu acho que dois pontos se destacam de forma grandiosa nesse texto. Primeiro, a lealdade de Ruth com Noemi. E de Ruth com Deus. Sim. Um Deus que ela conheceu por meio de Noemi. Então, Ruth se mostra leal a Noemi e se mostra leal a Deus, sem ganho nenhum. Ela não vai ganhar nada em troca. Vai falar, eu vou com você. E nada vai me impedir disso. Além disso, a gente também vê a lealdade de Deus para com o seu povo. É algo que talvez uma leitura mais rápida não permita a gente ver isso, mas a gente vê claramente Deus alimentando um povo que era extremamente cabeça dura. E Deus sendo leal com Noemi, apesar de toda vamos lá. Elimelec pisou na bola, né? Elimelec vai para Moab, faz com que seus filhos se casem com moabitas, que era algo que não era para ser feito. E mesmo assim, Deus levanta uma Ruth para Noemi, né? Deus se mostra leal a Noemi, apesar de Noemi não conseguir ver isso em Deus. Noemi fala: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O Todo-Poderoso como que chama? Tornou minha vida muito amarga. Mas, ao mesmo tempo, Deus se mostra leal a Noemi de forma que Ruth, que depois a gente vê que é muito mais importante, muito mais preciosa do que 10 filhos, continua na vida dela, né? É isso aí. Então, temos aí Vocês concordam, discordam? Alguma coisa daquilo que eu falei não faz sentido? Só queria acrescentar uma coisa, né? Que a lei dizia que aquele que cumprisse, né, que vivesse que cumprisse a lei, por ela viveria. E obviamente que eles não cumpriram a lei, por isso que morreram, né? Por isso que morreu o Elimeleque, morreu os 2 filhos, tudo, e na verdade morreu a família. Porque quando você vê a genealogia, chamando a genealogia de Jesus, não fala da família de Elimeleque, fala dos antepassados do Boaz. Então até o filho que ele teve acabou ficando para Boaz. Só a questão de terra, de ficar com um clã, mas aquela família foi exterminada. É verdade. Acabou, não tinha mais filhos, não teve mais nome, não seguiu em frente, porque foram rebeldes. Então o que eu vejo é assim, né, não adianta você falar que é crente, ficar no crentez e ficar falando, se você não lê a Bíblia, não viver a palavra e não tem interesse em obedecer. Entendeu? Quem não obedece, está fora. E isso é o que está escrito aí, esse texto, esse primeiro texto, é isso aí. Né? Não adianta você ficar falando, Deus, Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia e tal, se você não quer obedecer a Deus. É isso que eu vejo. Amém. Bem forte, mas é verdade. É verdade. Amém. Agora uma questão que eu quero ver. Veja Cristo no texto. O texto do Antigo Testamento não tem nenhuma citação explícita de Jesus. Como podemos ver Cristo nesse texto?
E aqui a gente não tá nem no final do capítulo do livro que coloca a genealogia, que aponta pro rei Davi, não tem nada disso, né? Que daí seria uma citação um pouco mais clara, né? Lembrando aí dessa questão da lealdade, gente, eu acho que isso é o... Ele não aparece guiando Noemi? Desculpa, irmã. Eu acho que quem guia Noemi né, é Deus. Uhum. Uhum. Amém. Uhum. O versículo 6, Uhum. que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Amém. Uhum. Vamos indo por causa do tempo, mas eu acho que vocês Uhum. entenderam bem. Todo mundo concorda? Acha que dá pra gente explorar mais ou vocês acham que faz sentido isso que a irmã Isabel e a pastora Rose falaram? Sim, tem sentido, sim. O versículo 16 também é forte, né? É, O trecho de Ruth, né? A frase de Ruth. é muito legal. Verdade. Jesus cuida do seu povo e é leal a ele, mesmo quando o povo não é leal e não o compreende. E eu acho que a mais legal é isso daí. Porque nisso a gente vê a graça do Senhor. Não que nós sejamos merecedores da graça. Na verdade, a graça se mostra graça porque ela é um favor imerecido. Então, a gente não obedeceu a Deus antes, a gente não amou a Deus como nós deveríamos. Nós éramos como ladrão, né? O que o pastor pregou ontem, né? Nós éramos como ladrão. E só que a gente só se arrependeu. Então, a gente deixou a mentalidade, aquela mentalidade antiga, né? Porque o ladrão não fez nada de diferente, assim, ele não conseguiu, não tinha como mudar ali as ações, mas ele mudou a mentalidade dele, o coração dele. Então, mesmo quando o povo não é leal e não o compreende. Amém. Bom, para aplicação, passar rapidinho pelo Uhum, tempo, isso. a gente levantou aqui 3 pontos principais, né? Em geral, em relação à lealdade, em relação à família, em Sim. relação à soberania de Deus. Então, o primeiro ponto, né? A minha lealdade a Deus, ela vai além dos meus desejos e projetos pessoais? Então, a questão de Ruth, a lealdade de Ruth a Deus, ela aponta isso. Ela, entre aspas, abdicou, né? De uma família, abdicou de correr atrás de outras coisas para ser leal a Deus. Sim. Abdicou do seu próprio país, da sua própria casa, né? Dos seus pais, da sua parentela. E isso nos traz essa pergunta. A minha lealdade a Deus vai além dos meus desejos e projetos pessoais? E agora em relação à família, né? Eu tenho cuidado da minha família? Eu tenho dado a ela a importância devida? Então a gente vê o cuidado de Noemi com Ruth, com Orfa, a gente vê o cuidado de Ruth com Noemi. A gente tem dado essa importância para nossa família? Esse tópico aqui vai acabar aparecendo também nos próximos capítulos. E por fim, em relação a Noemi, no final, em relação a Deus concedendo alimento. Opa. Eu reconheço a lealdade e a soberania de Deus, mesmo quando eu não a compreendo ou quando não o compreendo. Deus é leal a nós. Amém.
Deus é leal à sua palavra. E a gente deve confiar nisso, né? Sempre. Sim. Agora, gente, falta menos de 1 minuto. A gente já encerrou a aula. Vamos só fazer uma oração rápida para finalizar. Amém. Depois, qualquer coisa, se vocês tiverem pergunta, traz para a semana que vem. Então, eu vou fazer uma oração rapidinho, tá? Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa aula tão abençoada. Amém. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Amém. Faz prosperar essa palavra, Senhor, essa mensagem, Amém. esse ensino. E que a gente seja leal a Ti, Senhor. Amém. Assim como o Senhor é leal. Amém. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Em nome de Jesus. Conduza-nos e guia-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Você fez uma boa oração. Foi bem rápida.